Vamos, meu povo! E aí, tudo tranquilo com vocês? Voltamos e vamos continuar a histologia. O PET dividiu semana 3 em parte 1 e 2. Eu não vou dividir. Eu vou colocar 2 vídeos no canal, mas ao mesmo tempo. Então, dica do Charles. Assiste o 1 e assiste o 2. Por que, Charles? Lembra da semana passada quando eu disse que a aula era difícil, complexa? Vários de vocês escreveram aí, ó, e escrevam também nessa parte 1 e 2 para mim, se vocês acharam difícil. O assunto é difícil, porque existem vários nomes e várias funções. Mas tomara que para você seja light. Tomara que eu tenha conseguido atingir meu objetivo. Fiz um monte de esquemas para vocês e hoje eu peço que você faça junto comigo. Se você quiser tentar e testar antes, é sempre válido. Mas hoje seria muito interessante também você ir pausando o vídeo e fazendo. Por quê? Porque eu vou te dar várias dicas teóricas dentro da questão. As questões são bem amplas. Beleza? Moçada, não se esqueçam da nossa plataforma. Vai lá, dá uma olhada na nossa plataforma, baixe arquivos que continuamente a gente está colocando. E não se esqueça do nosso projeto Eu Não Erro Mais. O projeto que está tocando as aulas relativas a Enem. Sucesso! Então vem com a gente. Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Nós vamos começar hoje dessa forma, ó. Lá em cima a gente tem um negócio e aqui embaixo a gente tem outro. Beleza? Tecidos meristemáticos, uma revisão rápida. Mas por que revisar, Charles? A gente já viu. É porque a partir dos tecidos meristemáticos surgem os tecidos que o PET está analisando hoje, que são os tecidos permanentes. Inclusive o PET colocou também questão de tecido meristemático novamente. Então, ó, meristema. Nós temos meristemas primários e secundários. O que o meristema primário faz? Ó, determina crescimento primário. Da ponta do caule para cima, da ponta da raiz para baixo. Da ponta do galho em diante, também. E existe esse tecido meristemático dentro de sementes. Presente em todas as plantas e são células embrionárias, que as plantas, mesmo que tiverem 500 anos, ainda as têm. Então, quais os nomes desses tecidos? Tá aí, ó. Meristema primário, nós temos protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Então, existem 3 meristemas primários. A partir desses 3, surgem os tecidos adultos como um todo, que é o que nós veremos hoje. Protoderme dá origem a algo, procâmbio a outros, meristema fundamental a outros. Então, vejam só. A protoderme dá origem a qual tecido adulto, Charles? A epiderme do vegetal e seus anexos. Então, a epiderme que reveste as partes de uma planta vem da protoderme. Já o procâmbio dá origem ao floema e xilema primário. São floema e xilema vasos condutores de seiva. E dá origem ao câmbio fascicular. Esse câmbio fascicular ele vai atuar produzindo mais xilema e mais floema ao longo da vida da planta. Fascicular. Guarda esse nome, hein? E o meristema fundamental dá origem aos parênquimas. Parênquimas desempenham várias funções ou simplesmente preenchem às vezes. E ao colênquima e esclerênquima, que são tecidos que sustentam a planta. O colênquima é um tecido que sustenta e é maleável. E o esclerênquima é um tecido que sustenta e é mais rígido, mais forte, mais firme. Isso é meristema primário, dando origem a tecidos adultos. Mas nós temos também um tal meristema secundário. Todo mundo tem, Charles? Não, só algumas plantas têm meristema secundário. Quais são esses meristemas? De onde vem? Então vamos lá. Surge da desdiferenciação de células do parênquima. O que é desdiferenciar? A célula do parênquima é uma célula adulta. Ela volta no tempo, ela volta a ser uma célula que vai virar outros tecidos, ela volta a ser uma célula tronco. Ela volta, depois de ser uma célula adulta, diferenciada, a ser uma célula do meristema. Nesse caso, do meristema secundário. Beleza? Presente somente nas gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas. O que é isso, Charles? É porque o meristema secundário ele faz isso, ó, ele pega o caule da planta e faz ele inchar. Crescimento em espessura. Nem todas as plantas têm crescimento em espessura. Quem tem são as gimnospermas e as angiospermas dicotiledôneas. Por que as di? É porque existem as monocotiledôneas também. Beleza? Determina esse crescimento em espessura, também chamado crescimento secundário. O caule, a raiz
e os galhos crescem em espessura. Beleza? E moçada, aí estão eles. Nome, câmbio interfascicular. Lembra? O procâmbio, que é o meristema primário, dá origem ao câmbio fascicular. Meristema secundário, câmbio interfascicular. Então, células do parênquima voltam e viram câmbio interfascicular ou viram o felogênio. Se virar o câmbio interfascicular, a função dele é a mesma função do câmbio fascicular. É dar origem a xilema e floema. Ó, xilema para dentro da planta e o floema para fora da planta. Então o câmbio está no meio. Em direção ao centro da planta, ele dá origem a xilema. Para o lado externo da planta, ele dá origem ao floema. E o felogênio dá origem ao suber, que é um tecido muitíssimo conhecido, é a casca da árvore. Todo vegetal de porte arbóreo grandão, com caule assim, a casca dele é uma casca morta. É o chamado suber, de onde a gente tira o suber e faz cortiça com algumas espécies. E para dentro, o felogênio dá origem a feloderme, que é um outro tecido. Beleza? Então esses são os tecidos meristemáticos secundários. E aí, Charles, como seriam os tecidos adultos? Vamos vê-los mais de perto. Tecidos que revestem as plantas em idade adulta, tecidos que não serão substituídos, são permanentes. Olha lá, revestir, hein? Epiderme e algumas plantas, aquelas que tiverem crescimento secundário, não entendi. Só que tem crescimento secundário tem suber, porque o suber vem do meristema secundário. Então só existe suber em gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas. Então, revestir. Revestir. Sustentação. Aí a gente tem o colênquima e o esclerênquima. Os dois juntos são tecidos de sustentação. Condução de seiva. Xilema conduz a seiva inorgânica, seiva bruta. Tira do solo e leva para grandes alturas. Enfim, o tamanho da planta vai levar lá na folha. Floema é o que conduz a seiva elaborada. Em todas as direções, essa seiva destaca-se pelo fato de ter açúcares. E os parênquimas, também chamados tecidos de preenchimento. Tem várias funções, um tecido que você encontra em várias partes da planta. Ó, parênquima clorofiliano geralmente se encontra na folha e ele faz fotossíntese. Parênquima milífero é o parênquima que acumula amido. Geralmente, a gente encontra em caules e raízes que têm o amido, óbvio. Parênquima aquífero é o parênquima que acumula água. Entre as células do tecido chamado parênquima há água, muito representativo os cactos. Parênquima erífero, entre as células há ar. Então existe ar entre as células, garante flutuabilidade da planta na coluna de água. Parênquima de preenchimento não tem uma função específica, especializada. Por isso nós falamos assim, ó, se ele estiver próximo à periferia da planta, a gente chama de córtex. Se esse parênquima que preenche estiver lá no centro do caule da planta, ou mesmo no centro da raiz, a gente chama de medula. Região periférica, córtex, região central, medula, ou medular e cortical. Beleza? Esse é o resumo teórico. Dentro das questões eu vou destacar para vocês. Vejam, senhores, sabe-se que a cortiça ou suber, que apresenta múltiplas aplicações, representa um tecido vegetal morto que reveste especialmente caules. No Brasil, a cortiça é retirada especialmente do sobreiro, introduzido e cultivado no sul. Moçada, o suber é um tecido morto e por isso não tem o menor problema que ele seja queimado, por exemplo, numa planta do cerrado. Lembrou de alguma coisa? As plantas do cerrado, a gente fala que elas têm caule grosso. Casca grossa. Mas para um biólogo a gente não fala casca, a gente fala suber, espesso. Por quê? O cerrado é um bioma do tipo savana, onde o fogo tem uma íntima relação com o ambiente. Daí ele vai pegar fogo mesmo. As plantas já estão adaptadas a isso, houve uma seleção natural, evolução de acordo com aquele ambiente. Logo, ter um tecido morto, espesso, é uma camada de proteção fantástica. Daí ele fala que a cortiça é originada de onde? É uma pergunta muito simples, que foi respondida no slide anterior. A cortiça vem do felogênio. Aqui, ó. Felogênio, que dá origem para fora ao suber e para dentro ao feloderma. Mas deixa eu te mostrar de novo. Aqui, ó. Olha o felogênio aqui no meio. Tá vendo? Para fora dando origem ao suber, que é um tecido morto que vai ser trocado continuamente, para dentro, olha o feloderma em amarelo. E aqui temos o câmbio interfascicular, tá vendo aí? Câmbio interfascicular. Para fora o câmbio interfascicular, ó, fora em relação a ele, né? Floema. E para dentro, em relação ao centro do caule, xilema. É uma máxima que você vai ser cobrado também nessa aula daqui a pouquinho. Perfeito? Gente,
Eu falei isso, mas está aqui em cima para vocês. Ó. Meristemas secundários determinam o crescimento secundário ou espessura e estão presentes nas gimnospermas e nas angiospermas dicotiledôneas. Bacana? Então aí não tem estresse a marcar a letra A. Show? Vamos a 2. Os vegetais superiores, o tecido destinado à proteção, que é o tecido de revestimento das partes verdes, principalmente os caules e as folhas, é denominado. E o tecido morto, que revela apenas vestígios de células que ali existiam nas regiões velhas dos caules e raízes, é denominado. Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas. Vai lá, é com você. Já? Então, tá aí a nossa resposta. Pessoal, tecido de proteção normal, usual, epiderme. Algumas plantas em partes exclusivas, como caule, raízes e galhos, vão ter o suber, beleza? Tanto o suber quanto a epiderme são tecidos de revestimento. Digamos que o suber, em algumas partes, ele ganha a função, ele ganha o lugar da epiderme. Mas numa folha, por exemplo, uma folha de uma dicotiledônea, você não vai ter suber. Na folha você tem a epiderme da folha, como eu vou te mostrar em desenhos à frente. Show? 3. São tecidos vivos nas plantas. Então eu vou te falar o contrário, vou te falar quais são os mortos. Tecido morto é xilema, porque a célula recebe lignina na parede celular. A lignina é uma substância que vai impermeabilizar a célula e mata ela. Xilema, esclerênquima, também as células do esclerênquima, que é o tecido de sustentação, também são mortas devido à lignina. E as células do suber, que eu já falei com vocês, mas eu não disse o porquê. O suber recebe suberina. Suberina. Então, quais são os tecidos mortos? Xilema e esclerênquima, porque tem lignina nas células. E a célula não tem fluxo de substâncias para dentro nem para fora. E o suber, porque recebe suberina na parede celular. Beleza? Então aí você vai por eliminação. A não pode ser porque tem suber. A B, idem. A C também. A A e a C também tem xilema. A letra D, a letra E não pode porque tem xilema e tem suber. Então a nossa resposta é letra D de dado. Bacana? Essa eu não dei tempo para fazer porque tinha uma teoria a ser explicada. Quando eu expliquei a teoria, a questão já estava feita. Xilema, esclerênquima e suber são tecidos mortos em plantas. Bacana? Senhores, tecidos mortos são bastante frequentes nos vegetais. Embora a necromassa apresente grande parte da planta, a ausência de custo energético para a sustentação, bem como a realização de funções específicas, mesmo sem vida, torna esses tecidos uma ótima opção à sobrevivência das vegetais. Marca alternativa que contenha somente tecidos que contenham células mortas e que funcionem. E aí? É só aquela coisa de decorar nome, né? É o que eu já havia adiantado para vocês. Olha a quantidade de nomes para você que nunca tinha visto histologia. Você olha para isso e fala, meu Deus, né? Meu Deus. É isso mesmo. Mas vamos lá, pessoal. É dia após dia. De primeira não é fácil mesmo. Mas quando a gente vai praticando fica mais simples. Tá aí, atividade 4. Bacana? 5. Nos vegetais, o câmbio fascicular originará... Moçada, eu coloquei a mesma formatação do PET. O PET não tá A, B, C, D, E. Erraram lá e eu coloquei igualzinho. Bacana? Para não causar problemas, porque eu sei que muitos estudantes recebem o material impresso das escolas, né? Enfim. Vejam, qual é o tecido que dá origem... Desculpe. O câmbio fascicular vai originar o quê? E aí? Câmbio fascicular ou câmbio interfascicular, os dois tipos de câmbio, o câmbio fascicular ele vem do procâmbio, vem do meristema primário, literalmente. Mas independente, os câmbios dão origem a xilema e floema. Só que xilema e floema também são chamados xilema lenho e floema liber. Beleza? Xilema, que conduz seiva bruta, é chamado de lenho. E floema, que conduz seiva elaborada, é chamado de liber. Fui claro, pessoal? Então, bem facinho, né? Ó, procâmbio dá origem ao câmbio fascicular. Beleza? Câmbio fascicular. E esse câmbio fascicular vai dar origem a mais xilema e mais floema, como eu já tinha adiantado lá no começo da aula, repeti o slide para vocês. Então a gente vem aqui e marca isso com muita tranquilidade. Fizemos as 5, paramos aqui a parte 1, mas saibam que a parte 2 já vai vir. Então estou terminando a aula com o slide que eu inicio a minha parte 2. Beleza? Nos vemos em breve, pessoal. Beijão!